Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Karina, eu sou enfermeira e também sou professora no grupo educacional IEPAM. Hoje nós vamos iniciar uma matéria por nome de materno infantil que vai tratar da saúde da mulher durante aí o seu período gestacional. Mas cabe à equipe de enfermagem conhecer sobre a anatomia, sobre a fisiologia do corpo feminino, para poder melhor estar aí prestando assistência de enfermagem para essa paciente, assim também como orientar contra as mudanças no corpo, quanto qualquer outro tipo de intercorrência que essa gestante venha a ter no período aí da sua gestação. A assistência de enfermagem à gestação. Esse estudo tratará da sistematização da assistência de enfermagem prestada à gestante de baixo risco durante o pré-natal, através da consulta de enfermagem e das ações educativas realizadas nos grupos de gestantes, mostra o papel importante que o profissional de enfermagem desenvolve nesse momento tão importante e único na vida da mulher. Procura sempre avaliar a gestante de uma forma integral, respeitando sempre a escuta, valorizando os princípios da maneira individualizada e procurando dar as respostas ao questionamento levantado, tá? Então, a assistência de enfermagem à gestante vai ser a nossa prestação de serviço para a mulher gestante de baixo risco. É preciso enfatizar quanto ao uso da SAI. A SAI é a sistematização da assistência de enfermagem que nós vamos prestar para essa gestante. Nós precisamos saber não somente como equipe de enfermagem, mas também como profissionais que vão estar prestando serviço. Quando eu falo em equipe de enfermagem, eu não estou citando somente o enfermeiro, eu cito a equipe como um todo. Enfermeiros, técnicos em enfermagem e aos auxiliares de enfermagem também, que vão estar prestando a sua assistência para essa mulher. E é importante nós sabermos sobre as intercorrências que essa mulher possa vir ter durante aí o desenvolvimento da sua gestação, pelo fato dessa gestação poder ser evoluída para uma gestação de risco. Vai depender do nosso cuidado, da nossa orientação à nossa paciente e também de diversos fatores que nós vamos estar falando mais na frente. Durante o pré-natal, nós vamos precisar fazer todo o histórico de enfermagem da nossa paciente, saber de onde essa nossa paciente veio, procurar atender sempre da melhor maneira possível para poder essa nossa paciente se sentir à vontade e sempre procurar os nossos serviços e nunca, principalmente, esconder a verdade de nós, profissionais de enfermagem. Porque se você não cuida dessa paciente como tem que ser cuidado, se você não tem uma escuta humanizada, essa paciente nunca vai ter intimidade suficiente para se abrir com você e falar das suas necessidades, falar quais são as intercorrências que ela vem sentindo durante aí o seu período gestacional. Quando eu falo em respeitar sempre a escuta, eu estou me referindo aos nossos pacientes que chegam na nossa unidade e nós acabamos negligenciando o cuidado. Por quê? Em muitos casos, existem profissionais que não escutam essa paciente. Às vezes a mulher grávida chega na tua unidade tão sobrecarregada, brigou com o marido, ela se estressou, brigou com a sogra, ela não está bem com a vida, o corpo dela está diferente, ela engordou, o cabelo caiu, ela não consegue mais calçar um sapato alto, a roupa dela número 38 ela já não consegue mais usar, porque ela tomou uma proporção e um corpo maior do que ela tinha. Então, a mulher grávida, ela vai ter medos, ela vai ter anseios e ela vai ter dúvidas. E quando ela vai numa unidade de saúde, a única coisa que ela quer é ser ouvida.
ela quer alguém que ela possa chegar e que tire as suas dúvidas. Ela quer chegar na unidade e ser bem recebida. Ela quer chegar lá e falar para o profissional: olha, hoje eu não dormi bem, já tem uma semana que eu não estou bem, eu estou triste, eu estou brigando muito, eu estou precisando do auxílio de um psicólogo, ou então eu preciso conversar com você, lá em casa está ruim, eu estou passando muita necessidade, eu estou precisando desabafar, porque às vezes, quando a mulher ela está grávida, ela precisa ser sempre ouvida, tá? Quando a mulher está grávida, ela tem uma necessidade ainda maior de conversar, porque em muitos dos casos, a mulher grávida, ela tem problemas em conversar com o cônjuge, ou ela tem problemas em conversar com algum familiar. E o socorro dela vão ser aí os profissionais de enfermagem que vão estar fazendo o acolhimento dessa gestante. Então, quando vocês receberem uma gestante na unidade de saúde de vocês, vocês têm que fazer o acolhimento dessa paciente, vocês têm que prestar uma ausculta e uma escuta humanizada. Vocês têm que valorizar os princípios de cada um em sua forma individualizada. Por quê? Às vezes essa paciente, ela vai chegar lá na tua unidade somente para conversar, porque ela já criou um vínculo com você. Para ela, você já é um familiar, tá? E aí ela vai procurar sempre ser atendida com você. Sempre você vai ter que procurar a melhor maneira possível de responder e tirar todas as dúvidas a qual essa paciente ela possa ter. Ela vai começar a fazer várias perguntas. Ela vai começar a te questionar com relação ao corpo. Por que o corpo dela está mudando de uma forma tão bruta? Desculpa, por que que o corpo dela já não responde mais? Por que que ela não sente mais prazer? Por que que a roupa dela não está mais cabendo nela? Por que que está dando acne nela? Por que que está dando manchas de melasma? Então você tem que saber responder. Então é por isso que nós estamos aqui nessa disciplina, para tirar as dúvidas de vocês e para falar sobre aí a prestação desse serviço, onde vocês têm que entender como profissionais de enfermagem, eu falo de um modo geral, a prestar assistência aí para essa paciente gestante. Agora nós vamos falar um pouco sobre anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Quando nós falamos sobre anatomia do sistema reprodutor feminino, nós imaginamos logo que essa mulher vai gerar um filho, tá? E basicamente é isso. Só que nós vamos falar anatomicamente, porque esse sistema ele tem uma formação para se poder se chegar uma mulher reproduzir um filho, ela tem que ter aí todo esse pacote completo da anatomia e o seu sistema fisiológico deve funcionar da maneira que tem que seguir aqui um padrão para que ela possa conseguir reproduzir uma criança, tá? Então, nós temos aí o sistema reprodutor feminino é constituído por 2 ovários, 2 tubas uterinas, trompas de falópio, um útero, uma vagina, uma vulva. Ela está localizada no interior da cavidade pélvica. A pelve constitui um marco ósseo forte que realiza uma função protetora, tá? Então, falando aqui rapidamente para vocês, só para nós lembrarmos sobre anatomia do sistema reprodutor feminino. Quando a gente fala em gerar um filho, sobre reproduzir, o que vem em mente é que vai nascer uma criança, mas de onde que essa criança vem? Como é que vai ser gerada essa criança no ventre dessa mulher? Será que vai ser preciso ela passar por algum processo? Sim, essa mulher vai precisar passar por um processo aí de ovulação, tá? É onde o período que ela vai ter que se encontrar fértil, que isso nós vamos falar mais lá na frente. E agora eu vou falar para vocês aqui sobre esse sistema, que é formado aqui, se vocês observarem a imagem, vai estar bem nítido, tá? Que a mulher possui um ovário e vai ser nesse ovário aí
que vai ficar armazenado os ovos. Os ovos são o quê? Óvulos, tá? Então, os ovários vão ficar lá armazenando os óvulos. Os ovários, eles têm a finalidade de manter os óvulos lá aquecidos, protegidos, sempre liberar lá um óvulo para que a mulher possa, assim, então, no seu período fértil, reproduzir lá uma gestação. Possui as duas tubas que servem para fazer a ligação desse ovário na região ali do, do útero. E o útero que está aí situado na imagem à direita, que é o local onde vai ser gerado aí o feto. Só que é importante frisar que em muitos dos casos existem diversos tipos de gestações onde essa mulher ela pode vir desenvolver intercorrências aí gestacional, tá? E esse óvulo ele pode estar se reproduzindo aí na tuba uterina. E aí o que acontece? A mulher acaba desenvolvendo uma gravidez ectópica e a criança não vai conseguir se desenvolver por conta do espaço e em muitos casos acontece o aborto espontâneo ou até mesmo chega a ponto de ocorrer uma cesárea para fazer a retirada, tá? Do feto, porque a criança não consegue se reproduzir na tuba uterina. Nas trompas, tá? Perdão. Falando agora aqui com relação à vagina, é importante falar sobre isso porque muitas das vezes as pessoas acabam confundindo a vagina com a região externa. Nós acabamos até mesmo falando de uma forma errada um nome para o local, tá? A vagina, ela é um canal de 8 a 10 centímetros de comprimento de parede elástica que liga o colo do útero aos genitais externos. Contém de cada lado da sua abertura, porém internamente, duas glândulas denominadas glândulas de Bartolini, que secretam muco lubrificante preparando-a para o ato sexual. A entrada da vagina é protegida por uma membrana circular, no caso o ímen, que fecha parcialmente o orifício vulvovaginal e é quase sempre perfurado no centro, podendo ter formas diversas. Geralmente essa membrana se rompe nas primeiras relações sexuais. A vagina, ela é o local onde o pênis deposita os espermatozoides na relação sexual, além de possibilitar a penetração do pênis, possibilita a expulsão da menstruação e na hora do parto a saída, do bebê. Na mulher virgem, o ósseo, no caso que é o orifício, ou a entradazinha que nós vamos ver mais na frente, da vagina, ele é obturado parcialmente por um diafragma mucoso denominado ímen, tá? Então, a vagina, ela não é a parte externa. A vagina, ela é o canal, tá? O canal por onde muitas das vezes, para quem já fez lá uma transvaginal, quem fez um PCCU, aquele canal que entra o mecanismo, ou para quem já manteve relação sexual, para quem já observou, aquele canal por onde o pênis entra é o local da vagina. Geralmente existem mulheres que possuem aí de 8 a 10 centímetros de comprimento e a parede dele vai ser elástica. Por ser uma parede elástica, a mulher que teve um filho normal, ela pode praticar algum tipo de atividade física e logo essa vagina ela vai voltar ao tamanho que era antes. Porque muitas das vezes, na maioria dos casos, a dúvida das mulheres é com relação a isso. Será que se eu tiver meu filho normal, a minha vagina vai voltar a ser como era antes? Será que eu não vou ficar com ela muito elástica? Será que ela não vai ficar muito, com um tamanho muito descompensado? Então, é importante você saber que aquele local é um local elástico, que tem uma musculatura, que se a mulher praticar algum tipo de atividade,
Logo, claro, ela vai conseguir fazer com que aquele local ele possa ser regenerado, ele possa ser novamente voltar ao tamanho que era antes, por conta dele ser uma musculatura e a parede lá local ser elástica. Então, ali com relação ao orifício, eu tenho aqui essas imagens com alguns tipos de ímãs, tá? Imagem aqui dessas vaginas. Se vocês observarem, logo aqui do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos a anular. A anular, ela tem esse formato aí, tá? Como se fosse meio que arredondado, porém ele é anulado porque ele tem uma biconcavidade bem ali. E aí, esse é um tipo de ímã, tá? Que a pessoa ela pode nascer com esse tipo de ímã e ela pode nunca ter mantido uma relação sexual, tá? Aí nós temos aqui o septado, que ele tem uma suturazinha bem no meio. Se vocês observarem, tem um corte para o lado direito, um corte para o lado esquerdo. Existe também esse tipo de ímã septado. Existe o tipo de ímã cribiforme, ou seja, ele tem vários furinhos aí no centro do ímã, tá? Essa membrana que recobre, ela pode ser ou não perfurada, dependendo aí da relação sexual, se a pessoa tem uma vida sexual ativa ou se ela ainda não praticou nenhuma relação sexual na vida dela, ela vai ter aí algum desses tipos de ímãs, tá? Aqui no quarto ímã, nós temos um ímã que é pós-parto. Se vocês observarem, esse ímã, ele foi bem agredido, o tamanho dele ficou desproporcional, tá? Então, a maioria das gestantes, elas vão ter medo por conta aí desse resultado. Então, é nessa fase aqui que nós, enfermagem, vamos entrar em ação para orientar nossa paciente que isso daqui é um processo fisiológico, que quando a mulher tem um parto normal, logo essa vagina dela pode voltar ao tamanho que era antes. Tudo vai depender de como que vai ser a rotina dessa mulher. Se ela for uma mulher que pratique alguma atividade física, que ela faça exercício, que ela tenha todos os cuidados necessários, logo essa vagina dela vai poder voltar ao tamanho que era antes. Muito difícil uma mulher não voltar ao tamanho que era antes, porque em muitas situações as mulheres têm aquela certa, porque em muitas das situações as mulheres elas têm aquele certo medo e falam: nossa, eu senti um desconforto, eu tive um filho normal e eu estou sentindo como se fosse uma sensação de que eu tivesse ficado, vulgarmente falando, tá, gente? Frouxa. O que que acontece? Esse espaço aí, se vocês observarem, ele não tem nenhum formato. Então, é como se fosse um efeito aí embaraçoso. Então, os ares, eles vão ficar entrando e saindo muito mais fácil por conta aí dessa elasticidade na qual ela perdeu durante o período aí do seu parto, tá? Eu tô falando do parto normal. E isso é um procedimento que acontece e é uma coisa super natural na vida da mulher. Então, isso vai gerar um certo desconforto, uma certa vergonha, porque quando essa mulher for manter uma relação sexual, ela vai sentir desconforto e vergonha do cônjuge por conta desses gases que vão ficar saindo aí desse espaço. Então, você tem que orientar essa mulher, conversar com ela, falar que isso é um procedimento natural, que logo o corpo dela vai voltar ao normal, que ela precisa praticar algum tipo de atividade onde a parte inferior do corpo dela trabalhe, onde ela possa estar praticando alguma atividade em que o colo dela possa também estar trabalhando e que a vagina sinta um efeito. Por quê? Já que é elástico, se a mulher está praticando alguma atividade física, logo o corpo dela também vai entender que precisa ali trabalhar. E trabalhando, ele vai conseguir fazer movimentação. E como é uma musculatura, os músculos vão começar ali a fazer contrações e logo, logo essa mulher vai poder estar voltando ao normal.
O agachamento é um dos exemplos mais clássicos que nós temos para mulheres aí que tiveram filhos normais e que ficaram 100%, há relatos de que elas ficaram 100% normais após o parto, somente praticando o agachamento no período pós-parto, tá? Sempre lembrando que tem que respeitar o período pós-parto aí no mínimo de 30 a 45 dias. E aqui nós temos a vagina depois da relação sexual. Então, se vocês observarem, a única que sofre a maior alteração é a pós-parto, mas ela pode voltar ao normal, dependendo aí dos cuidados que essa mulher vai ter. E é claro, vocês, ótimos profissionais, vão estar orientando essa gestante de vocês, que pós-parto ela tenha todos os cuidados, pratique atividade física, ingira bastante líquido, bastante proteína, que isso vai ajudar aí na cicatrização local dessa vagina. E depois da relação sexual, o resultado que fica é assim. Essa vagina ela já vai ficar um pouco mais em forma de estrela, mas aí também essa vagina pode estar voltando ao normal posteriormente. Bom, e a genitália? A genitália externa, ou também conhecida como vulva, ela é delimitada e protegida por duas pregas cutâneo-mucosa, intensamente irrigadas e inervadas. Os grandes lábios. Nas mulheres reprodutivamente maduras, os grandes lábios são recobertos por pelos pubianos, mas internamente outra prega cutâneo-mucosa envolve a abertura da vagina, os pequenos lábios, que protegem a abertura da uretra e da vagina na vulva. Também está o clitóris, formado por tecido esponjoso erétil, tá? Então, o que nós temos aqui? Se vocês, eu vou tentar dar um zoom, tá? Mas se vocês observarem, a genitália, ela é essa região externa, tá? A região externa. Aqui embaixo, vocês estão até vendo aí onde tem esse orifício, aí que é a vagina. Então, aqui que está o maior erro, que às vezes as pessoas acabam pronunciando de forma errada, né? Porque não conhecem sobre anatomia. Então, puxando aqui um pouco sobre anatomia, nós temos aqui a anatomia da genitália, tá? Ou também conhecida como vulva. Nós temos ali em cima o clitóris. Deixa eu ver se aqui tá, esse aqui tá melhor para mostrar. O clitóris, tá? Que é aquela região bem em cima, bem próximo ali do Monte de Vênus, que é mais conhecido também como região pubiana ou pubis. E o clitóris, que muitas das vezes, muitas mulheres acabam confundindo o clitóris com o meato uretral. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa vai passar uma sonda nessa mulher, uma sonda, e aí, quando ela for fazer essa sonda vesical, ela vai tentar passar a sonda aqui pelo clitóris. Então, muitas mulheres aí acabam sendo lesionadas por conta desse erro. E também uma outra grande dúvida que a maioria das mulheres tem, né? Principalmente adolescentes. Será que eu menstruo pelo mesmo local que eu faço xixi? Não, tá? A menstruação, ela vai sair por aqui pela vagina, tá? Por esse orifício. E a urina, ela vai sair aí pelo meato uretral, que é o localzinho ali da uretra, tá? Então, esse furinho aí acima é a uretra e o orifício abaixo é a vagina. Essa partezinha protuberada ao lado da vagina é o ímen, porque depois que se rompe esse ímen, as mulheres ficam sempre com essa cicatriz pro resto da vida delas. Existem mulheres que mandam fazer cirurgia e existem mulheres que ficam com isso normalmente na sua vida sem nenhuma intercorrência, porque isso é um processo normal no nosso organismo, tá? A região dos grandes lábios, que são a parte de fora, tá? A parte de fora aí da genitália, que são a parte onde encosta entre uma coxa e outra, e a parte interna, onde tem outros lábios menores, são a parte lá
dos pequenos lábios. E aqui nós temos também o ânus, tá? Nessa imagem bem aqui. Então, com relação à genitália, é preciso falar que tem que ter todo o cuidado quando for ao banheiro, limpar corretamente, orientar essa nossa gestante. Meu amor, quando você for ao banheiro, tenha cuidado, sempre se limpe de frente para trás. Você tem que lavar bem o local. Cuidado quando você for se limpar, porque se você for observar, esses três orifícios, eles ficam bem próximos um do outro. Então, a probabilidade dessa mulher vir a desenvolver algum tipo de infecção durante a sua gestação é muito. Então, é por isso que muitas mulheres, na sua gestação, acabam desenvolvendo infecção urinária ou algum outro tipo de infecção. Por quê? Às vezes não se tem lá um cuidado necessário. Se vocês observar, fica muito próximo à uretra, né, da região ali da vagina. Então, quando as mulheres vão se limpar, elas têm hábito, muitas das vezes inadequado, que acabam aí sendo prejudiciais para a saúde das mesmas. A região ali do pubis, né, que está escrito lá é Monte de Vênus, porque está em espanhol. Então, fica a região onde vai dar os pelinhos, onde fica aquele ossinho que eu falei para vocês, que é um osso de proteção, que ele vai ajudar a manter aí a proteção dessa genitália. E também é recobrido por uma massa, onde vai ocorrer lá o crescimento desses pelos pubianos, tá? Os ovários. Bom, os ovários, eles são as gonadas, né, femininas, produzem os estrógenos e progesterona, os hormônios sexuais femininos que serão vistos mais adiante. No final do desenvolvimento embrionário de uma menina, ela já tem todas essas células que vão se transformar em gametas nos seus dois ovários. Estas células, ou lá os ovocitos primários, elas vão se encontrar dentro da estrutura no qual o nome é folículo, ou esses folículos podem ser chamados de folículos de Graves ou folículos ovarianos. A partir da adolescência, sob ação hormonal, esses folículos aí eles vão começar a crescer e a desenvolver. Então, é por isso que é importante nós promovermos a saúde e falarmos principalmente sobre essas mudanças hormonais, sobre essas mudanças aí no corpo, principalmente para as nossas adolescentes, porque o que nós temos hoje, que o Brasil, ele é basicamente um dos países aí líderes em desenvolvimento na gestação na adolescência. Por quê? A adolescente não conhece seu corpo, acaba mantendo a relação sexual pela primeira vez, não tem orientação, não usou preservativo e o seu corpo já está preparado para desenvolver uma gravidez. Porque a partir do momento que uma criança ela está se formando do sexo feminino lá na barriga da mãezinha, ela já está com seus folículos todos formados, tá? Então, ela já vem aí com essa capacidade. O único ser humano que tem essa capacidade, que já nasce para saber que vai reproduzir, é a mulher. Porque ela já nasce para ser mãe, ela já nasce para reproduzir. Só não reproduz quem não quer e quem não pode. Mas a maioria das mulheres, basicamente uns 90% das mulheres, elas já nascem aí se preparando para a reprodução humana, tá? Isso não é feminismo, não é machismo. Simplesmente é a realidade que nós vivemos e é a realidade feminina. A mulher é o único ser humano, é o único ser vivente que nasce já para reproduzir, tá? Não, pode ser lá a mulher do sexo feminino de qualquer animal, também como a mulher ser humano. Os folículos em desenvolvimento secretam o hormônio estrógeno mensalmente. Apenas um folículo geralmente completa o desenvolvimento e a maturação, rompendo-se e liberando o ovocito secundário, que é o gameta feminino, o fenômeno conhecido como ovulação. Então, a mulher, ela mensalmente, ela tem capacidade de liberar apenas um, tá? Apenas
um gameta, onde ela vai poder estar aí desenvolvendo uma gestação. Ao contrário dos animais que podem reproduzir mais de 5 ao mesmo tempo, a mulher ela pode reproduzir apenas aí um folículo, e esse folículo ele vai acabar desenvolvendo e pode ser maturado, pode se romper e pode, claro, se a mulher tiver mantido uma relação sexual, pode se transformar aí num feto. Ou ele pode ser um ovocito secundário e pode se transformar no gameta feminino, onde pode ocorrer a ovulação, tá? Antes de ocorrer a ovulação, esse gameta ele vai ser chamado de folículo, tá? Todo mês a mulher ela vai liberar um folículo. Geralmente, tá? Geralmente completa lá o desenvolvimento e a maturação. Não quer dizer que essa mulher ela liberou lá um folículo e ela se manter relação sexual, ela vai engravidar, tá? Não é isso. Mas todo mês ela libera esse folículo que pode ou não estar maturado e ele pode se romper e liberar lá o ovocito, que é aí, liberando esse ovocito secundário, ou seja, o gameta feminino, que vai ser lá o fenômeno conhecido como ovulação, se essa mulher tiver tido uma relação sexual. Após o seu rompimento, a massa celular resultante transforma-se em um corpo lúteo ou amarelo, que passa a secretar os hormônios progesterona ou estrogênio. Com o tempo, o corpo lúteo regride e converte-se em corpo albicans ou corpo branco, uma pequena cicatriz fibrosa que irá permanecer no ovário. O gameta feminino liberado na superfície de um dos ovários é recolhido por finas terminações de tubas uterinas, as fibrinas. Bom, não sei se vocês já ouviram falar em albicans. Os albicans, geralmente, eles são eliminados através da saprofitação, né, da menstruação. Quando a mulher entra no seu período menstrual, todas essas células, todos esses fungos, tudo que restou, eles vão ser todos liberados, eles vão ser todos convertidos aí nesse corpo albicans que vão ser liberados. É por isso que, às vezes, quando a mulher ela entra no período fértil, ela sente uma sensação como se ela estivesse tendo alguma leucorreia. Quando ela observa, ela sempre vai perceber que tem algum resquício ali de alguma coisa que saiu de dentro da vagina. E em muitos casos pode ser uma coloração branca, esbranquiçada ou meio que amarelada. O que vai dizer se isso está ou não dentro de um padrão aceitável, se não é algum outro tipo de patologia, é saber se está com odor, é saber se aquela secreção que saiu, ela está simplesmente saindo por conta ali do processo fértil da mulher. E nós temos aqui a tuba uterina, ovidutos ou trompas de Falópio. São dois ductos que unem o ovário ao útero. Seu epitélio de revestimento é formado por células ciliadas. Os batimentos dos cílios microscópicos e os movimentos peristálticos das tubas uterinas impelem o gameta feminino até o útero, tá? Então, esse fenômeno que ocorre, ele é um fenômeno conhecido como fenômeno de varredura, né, desses ovários, que vai acontecer ali através lá do batimento dos cílios. Esses cílios, eles ficam lá localizados em toda essa região ali da tuba uterina, porque é ele que vai ser responsável por trazer lá do ovário esse epitélio até a região uterina. É por isso que quando a mulher ela desenvolve uma gestação, ela vai demorar um certo tempo para saber que está grávida, por conta ali do desenvolvimento desse feto, e vai ocorrer também por conta desse procedimento, porque se não ocorrer, se a mulher tiver algum distúrbio funcional aí
desse sentido, ela vai, em muitos dos casos, acabar desenvolvendo a gravidez ectópica, tá? E esse feto ele vai ser desenvolvido ali pelas trompas, pode desenvolver muito próximo ali do útero, perdão, muito próximo ali do ovário, e aí não vai conseguir manter essa gestação, porque o espaço em que esse feto tem que se gerar é ali o espaço do útero, porque é um espaço maior, é o espaço adequado que está preparado para receber uma gestação. Então, esse fenômeno ele ocorre para melhor desenvolver a funcionalidade ali do epitélio trazido lá para a região do útero. Aqui nós temos o útero. O útero ele é um órgão oco que é situado na cavidade pélvica anteriormente à bexiga e posteriormente ao reto, de parede muscular espessa, biométrio e com formato lá de pera invertida. É revestido internamente por um tecido vascularizado rico lá no endométrio, tá? Então, o que que acontece? O útero, ele não é na frente e nem é atrás, ele é no meio, bem no meio do corpo. Então, ele vai estar protegido pela bexiga e vai estar lá protegido pela região lá retal. E o que que vai acontecer? Esse útero, ele vai ser responsável por armazenar lá esse folículo, por haver lá o desenvolvimento fetal nessa região aí do útero. A trompa de Falópio, ela é a parte interna ali na tuba, tá? Se vocês observarem a tuba uterina, ela é bem extensa e é por ela que vai se passar os folículos. Então, o que que acontece? O útero ele está preparado aí para receber uma gestação. E aí essa imagem para vocês observarem, tem ali sinalizando o ovário em forma de cachinhos de uva, tem a ligação das trompas de Falópio, que vão fazer a ligação do ovário com esse útero. Nós temos o útero, tem a região do endométrio, que é esse ligamento bem próximo aí. Abaixo do endométrio nós temos o colo do útero, que é aí nesse colo do útero situado, perdão, que é nesse colo do útero que está situado, que vai ser possível nós fazermos aí o toque para verificar se essa gestante está tendo dilatação. Para isso nós precisamos fazer uma especialização em obstetrícia, mas isso aí é um caso mais lá na frente a ser falado. Mas é verificado aí no colo do útero se essa mulher tem espaço para ter um filho normal, se ela está tendo alguma dilatação, e é por aí também que vai sair o muco gestacional, que quando a mulher está grávida, ela vai ter uma perca de um líquido, que vai ser essa perca do líquido ou sangue, ou algum outro tipo de substância que vai sair, que vai dar o momento de identificação de início de parto, tá? Então, o útero, ele é essa cavidade aí pélvica, ela é oca porque não possui nada. Então, é daí também que quando a mulher vai manter relação sexual, que ela sente aquele desconforto no pós-parto, que ela sente os ares saindo, é porque essa região, ela tem um certo vento dentro. Então, quando a mulher vai manter relação sexual, isso é normal acontecer. Aqui a gente tem também um pouco da fisiologia do sistema reprodutor feminino. As funções reprodutivas femininas podem ser divididas em duas fases principais, tá? A preparação do corpo da mulher para a concepção da gravidez e o período da gravidez em si. Por quê? O sistema fisiológico, ele é um sistema também importante que vai ajudar com que o corpo dessa mulher se acostume, vulgarmente falando, né? Que ele entenda que ele vai gerar uma vida e ele precisa se adaptar, tá? Então, vai ser basicamente assim. Vai ser dividido nessas duas etapas que elas são as principais. Porque se o corpo dessa mulher não estiver preparado para conceder uma gravidez, ela pode desenvolver várias intercorrências aí gestacionais. Tá?
se essa mulher, ela for uma adolescente de 13 a 15 anos e ela não tenha ainda desenvolvido o corpo de mulher, vulgarmente falando, não tenha maturado lá os seus gametas, o corpo dela não esteja desenvolvido, a bacia dela não esteja num tamanho proporcional para conseguir segurar uma gestação, para poder carregar um feto, essa mulher ela pode ter uma intercorrência aí e ela pode desenvolver diversas patologias por conta dessa falta de preparação do corpo dela. Então, quando uma mulher engravida, o corpo dela vai ser inteligente, suficiente ao ponto de mandar mensagem para que o corpo dela entre lá em um processo de preparação, que o corpo dela comece a emitir os sinais para que essa mulher saiba que ela está lá gerando um filho no ventre. O corpo vai começar a demonstrar os primeiros sintomas, tá? Os enjoos matinais, vômitos, em alguns casos de mulheres, alguns desejos, fraqueza, tontura, cansaço, vai fazer com que essa mulher não tenha ânimo de fazer algumas coisas. Então, ele vai começar a preparar o corpo dela para que ela entenda que ela vai lá gerar um filho. Os seios vão começar a crescer, ela vai começar, a liberar lá alguns hormônios, vai aumentar lá a taxa dela de FSHL. Então, assim, quando a mulher ela está nesse processo de preparação do corpo, ela vai menstruar, vai ter a primeira menarca, né? Que é a primeira menstruação da vida dela, e aí o corpo dela já está se dividindo para dizer que essa mulher pode gerar um filho. Mas não é pelo fato de que essa mulher ela tenha lá ela tenha tido a primeira menarca, que ela vai ter que engravidar. E isso só é o primeiro sinal que o corpo dela está dizendo que ela já está preparada para desenvolver um filho, que o corpo dela está preparado, já é um corpo de mulher que já pode conceder lá uma gravidez. Tá? Quando o corpo dá esse sinal na primeira menarca, através lá do crescimento dos seios, desejos sexuais. Isso acontece muito na fase da puberdade. Então, é por isso que é importante nós falarmos sobre isso. Porque na fase da puberdade é quando? Na adolescência. Se é na adolescência, o número aí de meninas grávidas que aparecem são maiores. Porque o corpo dela já está pedindo para que ela tenha curiosidades. E aí, em muitos casos, elas acabam mantendo relações sexuais e não se prevenindo por conta desses desejos, que são desejos naturais, que isso são preparações que o corpo dela já está recebendo para que ela tenha uma vida sexual ativa. E o período da gravidez em si, que vai ser lá o momento em que essa mulher vai se encontrar grávida. Nesse estudo, abordaremos a fisiologia feminina antes da gravidez, os hormônios femininos, a reprodução começa com a produção dos óvulos nos ovários, no meio de cada ciclo sexual mensal, um único óvulo é liberado, como eu havia falado para vocês, no caso que é um folículo ovariano, para a cavidade abdominal, próxima das aberturas das fímbrias da tuba uterina. Este óvulo, então, atravessa uma das tubas uterinas até o útero. Se estiver fecundado por um espermatozoide, ele sofrerá divisões, será implantado no útero, onde se desenvolverá. Os ovários são as gonadas femininas e, portanto, produzem os gametas femininos. O útero é o órgão que recebe o embrião e oferece lá as condições para que ele se desenvolva até o momento do nascimento. Tá? Aqui a gente tem o ciclo ovariano mensal, são função dos hormônios gonadatórios, são os hormônios gonadotrópicos. Os anos reprodutivos normais da mulher caracterizam-se por mudanças rítmicas mensais na taxa de secreção dos hormônios
E isso vai corresponder às mudanças que vai ocorrer ali nos ovários e também em outros órgãos sexuais. Vai ocorrer lá o ciclo sexual mensal feminino, ou menos precisamente nesse ciclo menstrual. Vai ocorrer em média de 28 dias, mas também pode ser curto, como 20 dias, podem também ser longo, como 45 dias, ou em algumas mulheres, embora o ciclo tenha lá uma duração normal e esteja com frequência associado a menor fertilidade, há dois resultados significativos do ciclo sexual mensal feminino. Primeiro, apenas um óvulo, né, que vai ser normalmente o expedido dos ovários a cada 3 meses, e também vai ter lá a questão de que a mulher possa reproduzir apenas um feto por vez, que vai começar a crescer. Segundo o endométrio uterino, é preparado com antecedência para a implantação do embrião. Existem mulheres, tá? Em exceções, isso é muito questão hereditária, que podem ter a liberação de 2, de 3, tá? Então, se a mulher na família dela tem caso de gêmeos, trigêmeos, esse folículo ele vai acabar se multiplicando, vai se tornar em 2 lá no útero, e aí essa mulher vai vir a desenvolver uma gestação gemelar. As mudanças ovarianas que ocorrem durante o tecido sexual dependem inteiramente dos hormônios gonadotrópicos FSH, hormônio folículo estimulante, no caso que é esse hormônio aí que tem uma alteração quando a mulher está gestante. É ele que vai sofrer uma alteração com uma quantidade aumentada no organismo da mulher, e o LH, que é o hormônio luteinizante, tá? Serão secretados pela hipófise, a glândula que fica próxima lá da região do cérebro, na parte de trás do nariz, que são conhecidas aí como glândulas mãe, como a glândula mãe, na verdade. Na ausência desse hormônio, o ovário permanece inativo. Por isso que muitas mulheres aí que não possuem essa glândula, elas não conseguem nem com tratamento fazer a reprodução aí dos ovos, e os ovários, eles são inativos, ou seja, essa mulher ela permanece aí com o útero de criança, né? Então essa síndrome é conhecida quando a mulher ela não possui a glândula ali que vai secretar o que é preciso para que esse ovário ele consiga ser fértil. Entre os 9 e 16 anos de idade, a hipófise começa a secretar progressivamente mais FSH e LH, levando ao início do ciclo sexual normal, que começa entre 11 e 15 anos de idade, que é esse período de mudança, vai ser denominado como a puberdade, como eu havia falado para vocês, que é o primeiro ciclo menstrual, que é denominado a menarca. Como também eu havia falado para vocês, que é importante nós falarmos sobre isso, principalmente com os nossos adolescentes. Nós temos aqui o crescimento do folículo ovariano, que é a fase folicular do ciclo ovariano. Quando uma criança do sexo feminino nasce, cada óvulo está circulando por uma única camada de células granulosas, e o óvulo, juntamente com a sua camada de células granulosas, é denominado folículo primordial. O primeiro estágio de desenvolvimento do folículo é o aumento do próprio óvulo, cujo diâmetro aumenta cerca de 2 ou 3 vezes após a secreção de LH e FSH. Então, segue-se o crescimento de outras camadas de células granulosas em alguns folículos conhecidos como folículos primários. Estes folículos dão continuidade ao seu desenvolvimento, sendo que o FSH causa o crescimento de 6 a 12 folículos primários por mês. O efeito inicial é o rápido crescimento das camadas de células granulosas. Entre essa chamada terça interna, as células da terça interna produzem o hormônio estrógeno, e que vai lá observar a sequência das modificações que vão ocorrer no folículo ovariano. Então, essas mudanças que ocorrem, elas vão depender muito de mulher para mulher, tá?
Então, com relação aqui à anatomia e à fisiologia do corpo feminino, são esses aí os parâmetros que eram somente para nós relembrarmos, né, para dar início, então, à disciplina de materno-infantil. Porque a disciplina materno-infantil é uma disciplina muito complexa. Ela vem aí recheada de coisas, como a formação do feto, os tipos de intercorrência que pode haver na vida da mulher, como que essa mulher tem que ser tratada, quais são as consultas que ela tem que fazer no pré-natal, quais são as patologias que ela pode vir a desenvolver, quais são os cuidados, principalmente do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que é a equipe de enfermagem que tem que ter com esse paciente. Se vocês estiverem com alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem mandar para mim, tá? Manda mensagem, que aí nós vamos estar tirando todas as dúvidas. O nosso assunto por hoje é isso. Fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Beijão.